No vídeo de hoje vocês vão acompanhar um upgrade incrível que eu fiz no Golf GTI MK4 duas portas que eu montei aqui no canal, tá? Inclusive, se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição. Mas a gente vai trocar a telinha antiga do seu computador de bordo por um painel 100% digital, cheio de informações e até com um computador de bordo mais moderno. Eu espero que vocês gostem, vocês pediram demais um vídeo sobre isso no Instagram, então bora lá! Hoje começa a primeira parte de um vídeo que eu tô muito empolgado para fazer. Vocês vão acompanhar eu atualizando o computador de bordo do meu Golf GTI MK4 duas portas ano 2000, que eu coloquei o painel do Sportline, né, que é um painel mais completão, mas o computadorzinho de bordo é muito simplesinho. Eu vou mostrar para vocês. Aqui, galera, só para mostrar para vocês. Esse daqui, ó, é o painel que eu coloquei, né? É um painel do Golf Limited. Ele fala revisão, fala tudo certinho. E o computador de bordo é essa telinha pequena aqui. Beleza, completinho, né? Pra idade, olha assim, o consumo. Esse consumo não é assim não, tá, pessoal? Fiquem tranquilos, é porque eu tava manobrando aqui dentro da garagem. Fala a autonomia do tanque, quantos quilômetros eu andei. Tem o Trip 1, Trip 2, né? E você controla ele todo aqui, ó, na alavanquinha aqui da direita, né? Só que eu quero trocar isso. Então, primeiro, eu tenho que tirar esse painel daqui. Vou ver como que a gente faz isso. Olha lá, galera, já tirei o acabamento aqui, ó, e ali tem que tirar dois parafusinhos. Ah, e tá aí, ó. Tá sem o painel, tá fechadinho. Galera viu o vídeo do Polo e perguntou: Gabriel, cadê o GTI duas portas? Vendeu? Galera, esse carro eu demorei 1 ano e meio. Olha, a parte elétrica aqui deu algum bizil. Olha, ele tá caolho. Normal, né, gente? Carro de 24 anos de idade. O que a gente vai fazer? Vai ligar, vai desligar. Vamos ver se agora deu. Se não, deu ruim, ó. Eita, porra! Alguma coisa zicou aqui. Pera aí. Pronto, resolvido, galera. Mas como eu estava dizendo, eu deixei a seta ligada aí e ele faz isso. Como eu estava dizendo, cara, eu demorei muito tempo para fazer esse carro, pessoal. Vocês lembram? Eu comprei esse carro lá em Foz do Iguaçu, vim 1.500 quilômetros dirigindo, demorei 1 ano e meio para montar ele, importei roda dos Estados Unidos. Aliás, a roda veio do Canadá, foi para os Estados Unidos para depois vir para cá. Então, assim, para esse carro sair da minha garagem, eu tenho um carinho enorme por ele. Eu adoro. Até minha namorada agora tá começando a gostar do carro. Antes ela falava, hoje ela gosta, que ela vê que eu tenho um carinho no carro, eu só uso pra dar rolezinho assim. Aí tem seguro, tá? Seguro total. Na Porto Seguro. Posso rodar no dia a dia de boa. Mas, como eu estava dizendo, pra ele sair da minha garagem, tem que ser uma proposta. Deixa eu fechar aqui, peraí. Tem que ser uma proposta, assim, muito boa. E eu trocaria ele por um Audi S3 8L. Aquele duas portinhas 4x4. Ele é legal. Mas vamos levar agora o painel que tá aqui, ó. Mandar pro Fábio. Isso daqui que faz a mágica. Olha, esse daqui é pro Polinho GTI, Polo 9N3. E este daqui é o do Golf 4. Eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Isso daqui é o Edward, um rapaz lá da Ucrânia que faz, pessoal. Ele cria um computador de bordo colorido para esses Volkswagens antigos. Isso que eu acho incrível na Volks, cara. Olha só, esse é um carro ano 2000. Se tudo der certo, vai receber uma tela coloridinha. Aqui, pessoal, esse daqui é o kit completo, o computador de bordo coloridinho. Olha só que lindo. Isso daqui, vou mandar pro Fábio. Ele vai desmontar e vai colocar essa telinha aí no meio. Vai ficar bem legal, cara. Tô muito empolgado. E agora eu vou embrulhar o painel e mandar o Fábio lá em Brasília, ele que vai fazer a configuração, pessoal, e a instalação. Tem que fazer toda uma solda, uma configuração certinha para o carro reconhecer, né? Para o painel reconhecer o carro. Vou olhar aqui bem para não quebrarem meu painel, né, galera? Eu nunca tive problema com os correios, mas não é bom arriscar, né? Ainda mais um painel desse que está em ótimo estado, é difícil de achar. Então vou mandar tudo bonitinho. Então é isso, pessoal. Eu mandei lá para Brasília o painel para o Fábio Jorge da FJ Eletrônica, porque ele tem o conhecimento de instalar esse painel. Vou fazer o teste para vocês aqui, Elias. Funcionando, lógico que ele vai notificar algumas informações que não estão chegando para ele, né? Temperatura, imobilizador, nível de água de reservatório. Vou fazer aqui a montagem dele e mostrar para vocês aí. A primeira coisa que ele fez foi testar o meu painel, já que é um painel antigo, ele foi testar para ver se estava tudo funcionando. E como estava, ele já começou a desmontar para instalar a telinha. Tá aí o painelzinho pronto, começar a receber agora os pontos de fixações, as adaptações também, fazer os pontos de ligações dos
os conectores, depois vamos fixar aqui o display e fazer também os cortes na parte do óculos dele aqui, do layout, beleza? Basicamente, pessoal, essa telinha, né, que é do pessoal do 3D Color MFD, é um computador de bordo com uma tela colorida que vai pegar essas informações que a Redicam do carro já possui e vai mostrar pra gente. Lembrando que é um Golf ano 2000, então, poxa, tela LCD naquela época não era muito barato, por isso que ele tinha aquela tela pequenininha. Só que ele precisa pegar certinho no painel, né, soldar os pontos certinho para pegar essas informações e mostrar nessa tela nova. Depois disso, ele tem que fazer um corte no painel, tirar aquela tela antiga simples e colar no lugar a telinha nova. E depois dele instalar, ele fez a primeira ligação para ver se estava tudo funcionando. E vocês podem ver aí que o display tá um pouco fora, não tá na escala certinha, tá comendo ali um pouquinho. Fazendo um pré-teste aqui para mostrar para vocês, tá montado, vai inicializar agora com o display, vai dar alguns avisos porque tá sem alguns periféricos, né, que não reconhece o veículo, imobilizador, reservatório de arrefecimento. Serviço quase finalizado, falta só colocar aqui a parte dele aí, do acrílico, e fazer a regulagem de alocação de diâmetro de display. Ele vai dar alguns avisos porque está sem alguns periféricos do veículo, né? Imobilizador, líquido de arrefecimento, mas logo em seguida ele para. Eu vou dar uns comandos para ele aqui, para ele voltar para a tela que nos interessa. Perceba que está fora, mas eu vou fazer essa correção aí no software, mas então as funções, não vai aparecer nenhuma informação porque está fora, né, do veículo. Temperatura, aquelas coisas ali embaixo ali, velocidade, RPM, só quando ele estiver no veículo. Mas é isso aí, ó, totalmente íntegro, já fiz as adaptações dentro, né, para fazer as correções, as ligações, tudo nas redes, nos pontos de informação dele. Então ele liga no software próprio dessa tela que o pessoal do 3D Color MFD fez, e aí ele vai programar o painel, falando que é um Golf, modelo tal, motor 1.8 turbo, ano 2000, e por aí vai programar a telinha para o nosso painel. Olha, inclusive o canal do 3D Color MFD tem um vídeo mostrando passo a passo como faz essa instalação. Eu comprei deles de lá, tá? Vem da Ucrânia, você tem que pagar via PayPal, é cerca de 260, 270 dólares essa telinha, beleza? Você pede o carro que você quer que ele faça a arte, ele faz a artezinha bonitinha pra mostrar o seu carro, né? A porta abrindo, e eles declaram um valor mais simplesinho pra você não pagar tanto imposto. Eu vou falar mais disso já já no vídeo, tá? Mas o ponto é que não é um processo muito simples, beleza? Não é algo muito simples de instalar, não é plug and play, então eu vou deixar o contato do Fábio aqui na descrição. Depois que ele finalizou, ele fechou tudo e me mandou o painel, então tá na hora de instalar no carro e fazer o ajuste fino. Agora chegou a hora da verdade. Acabou de chegar a caixa aqui que o Fábio mandou pra gente, com o volante que ele fez pro Polinho GTI, que eu vou falar isso depois no vídeo do GTI, e também o painel do Golf MK4. Que isso eu tô empolgado pra ver. Pro Polo GTI, é. Ih, Vitinho. A bateria do carro carreou. Ficou parado um tempão aqui. Mas você tá sortudo com isso, cara? Ó, não vai destravar, não. Ou será que é o... Qual é? Ai, meu Deus do céu, como é bom ser vida louca. Você tem um trem de chupeta aí, velho? Você não tem o cabo aí, não? Tem lá em casa, mano. É o carro velho. É. Nossa. Aí, ó. Nem as luzes do carro funcionam, tá tudo apagado, velho. Vamos parafusar ele no lugar e a gente chama o seguro. Esse painel, galera, ele tem uma... Não, você pode deixar ali que eu uso um extensor USB, não tem problema não. Se você quiser deixar ele só a pontinha, usa o extensor USB. Esse painel, galera, ele vem com cabo USB atrás para programar, para fazer algumas mudanças, mudar o tema se quiser e tudo mais. Olha lá, aqui, ó. Vendo? Aí o Fabrício tá vendo um jeito de colocar aqui. E coitado, velho, perdeu tudo, vendeu o áudio, tá andando de Peugeot, gente. Olha só. Aqueles memes, perdeu tudo e olha o que aconteceu. Quer que segura pra você, velho? Por favor, já que você tá fazendo nada não. Olha só. Tá lá, aqui. Aí é chique, ó. Isso daí consegue dar quantas... Deixa eu ligar pra você. Quantas chupetas. Olha, o cara quando tem ferramenta é outro nível, né? Olha isso daqui. Olha isso daqui, gente. Pode ir lá? Vamos ver. Virei a chave. Ó, o painelzinho colorido lá funcionando já. Pode ir? Olha ali, pessoal. Que doido. Fabrício, chega aqui pra você ver, velho. Olha que doido, velho. Olha que doido, viado, velho. Olha que do caralho, velho. Acho top demais.
Pera aí, cadê? Eu fiz um negócio aqui que ele mostrou o carro aberto, velho. A portinha do carro aberto. Olha isso, velho. O carro aberto, ele não funciona com as opções. Que massa ele mostrando o capô aberto, velho. Acho muito doido isso. É, meus amigos, estou aqui agora configurando o painel digital do Golfão, cara. Nossa, que carrinho bacana, velho. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha só. Tá aqui o nosso painelzinho digital e eu deixei o USB aqui de fácil acesso. Eu vou ligar aqui no computador. Opa, peraí, tá quase caindo aqui, gente. Peraí. Nossa senhora. Olha lá, pessoal, tá vendo ali? Tá ficando com N ali. Eu quero configurar para mostrar as marchas, né? Então, olha só. A gente tem todo um software aqui que eu vou clicar conectar. Ele vai ler o que tá no meu carro. Aqui, ó, vou clicar conectar. Vamos ver se ele vai ler. Mas não tá lendo agora, cara. Ih, rapaz, o que pegou? Deixa eu... Ih, que estranho. Deixa eu tirar e colocar de novo aqui. Aí, coloquei. Ah, será que ele mudou de porta? Propriedades. Uai, cara. Tava funcionando, pô. Vamos ver se agora vai. Eu vou clicar conectar. Pronto, agora leu. Então aqui, pessoal, olha só, eu posso mudar tudo, ó, quilômetros por litro, a pressão 100 PSI bar, temperatura, em vez de galão coloquei litros, distância em quilômetros ou milhas e tudo mais. E aí agora, o que acontece? Como o meu carro, ele não tem sensor de embreagem, né, aquele ano 2000, a gente vai vir aqui, ó, aqui, ó, vou marcar essa opção que não tem, dá pra eu mudar a cor dele, tá vendo? Que legal. Dá pra mudar a cor, eu vou salvar o encode dele. E aí, eu tenho que vir nessa opção aqui, ó, transmissão, e falar em qual giro fica, tipo assim, 2.000 giros, vai em 20 por hora, 2.000 giros é a primeira, segunda, terceira, quarta, para falar, entender que essa telinha ela não consegue ler, pessoal, a marcha. Então aqui ela vai falar o seguinte, ó, se seu carro tiver a 20 por hora com tantos giros, só pode ser a primeira. Se tiver a 40 por hora com tantos giros, só pode ser a segunda. E por aí vai, certo? Olha, ele fala até a quantidade de litro que tem no tanque. Essa telinha é muito chique. Eu vou configurar aqui, ó, vou clicar para salvar e a gente vai ver. Eu vou testar na rua, né, se vai dar certo. Aí, galera, tá funcionando, ó. Tô de segunda, ó. Vou pra uma terceira. Pus a terceira, vou voltar a segunda. Voltei a segunda, vou pôr uma primeira pra passar no quebra-mola. Ó, engatei a primeira, agora, foi. Viu? Vou passar a segunda, agora. Viu? Tá funcionando perfeitamente. É claro que não tem a precisão de um sensor, né? Mas ele pega, ó, a cada 2.000 RPM, você vai estar em tal marcha, né? Nessa velocidade vai estar em tal marcha. E ele faz isso certinho e funciona muito bem. Olha uma coisa que eu achei interessante. O carro tá parado e tá de primeira, né? Quando eu puxo o freio de mão, ele coloca o P ali. A única coisa que ele não identifica é a ré, porque quando você engata a ré, não tem nada no painel que consegue apontar, pelo menos que eu sei disso, que consegue apontar pra cá. O consumo tá ruim, pessoal, porque ele ficou ligado lá na garagem mostrando. Tá vendo aqui o bar do turbo? A gente vai configurar isso. Esse carro, por incrível... Opa, foca. Esse carro, por incrível que pareça, é bem econômico. Na estrada ele faz comigo 12.8, 13. E aqui dentro de Belo Horizonte eu já consegui fazer, por incrível que pareça, 8.8 nele. Eu moro num bairro que é só morro, galera. Não tem como. Mas câmbio manual, né? Eu não piso tanto. O carro tá originalzinho, não tem muita potência. Dá pra de boa, né? Tá original. O que a gente vai fazer agora é colocar a pressão do turbo, que não dá pra ver nele. Mas olha como que fica lindo, né? O painel. A pressão do turbo que não mostra, mas cara, esse displayzinho digital é fantástico. Agora com tudo configurado, aliás, falta algumas coisinhas, vou mostrar pra vocês umas vantagens, né? As vantagens desse painelzinho. Isso daqui da porta, eu nunca vou me cansar. Olha o carrinho ali bonitinho, gente. É o Golf, 2 portas. Eu pedi pra ele fazer desse jeito. Vou fechar aqui a porta, ó. Fechou ali. Então, esse computadorzinho de bordo controla por aqui, tá? Como se fosse o computador de bordo original do carro, que fica nessa telinha daqui no cantinho, se não me... Aliás, ficava aqui no meio, desculpa, ficava aqui no meio, que não tinha nada pra mostrar, né? Uma das grandes vantagens desse... O meu ainda não tá mostrando a pressão da turbina, porque eu tenho que puxar um fio da ECU, esse carro é 2000. Se fosse 2002 pra frente já mostraria, né? Os GTIs, pelo que ele me falou. Uma das grandes vantagens dessa telinha pra mim, quando eu apertar o botão de menu aqui, é essa possibilidade aqui, ó. Diagnóstico. Eu consigo ver se tem algum erro no carro, ó. Tá vendo? Não tem nenhum erro aqui nessa parte de conforto. Eu consigo ver tudo que tá acontecendo, ó. Vamos ver ar-condicionado. Aqui, ó.
Olha lá, tá lendo. Olha só que legal. Eu consigo, pessoal, ver tudo que tá acontecendo com o carro. E se tiver algum erro, eu posso apagar aqui na hora. Então, qualquer coisinha que acontece, se tiver um erro aqui, até suspensão aro, se colocar, se tiver um erro no módulo de ABS, eu posso vir aqui, espero ele ler. Olha, ele vai ler o módulo de ABS do carro. Vamos ver. Olha lá, ó. Olha lá, acendeu aqui, tá lendo o módulo. E ver se tem algum erro, se tem alguma coisa acusando. Eu venho cá em erro e posso ver, não tem nada, porque o carro tá todo certinho. Se tiver algum erro, eu posso vir aqui e deletar os erros, né? Então, a grande vantagem aqui, ó, vamos ver se tem no motor, alguma coisinha no motor. Olha que legal, galera, isso daqui é fantástico. É um autodiagnóstico, olha, ele tá lendo o módulo do motor, o carro tá em funcionamento. Opa, achou ali, ó, achou alguma coisinha ali, vamos ver. E se tiver alguma coisa, eu posso vir aqui, ó, e limpar todos os erros. Acabou que ele não achou nada. Deixa eu voltar aqui em back. Essa telinha, cara, tem muita coisa para mostrar, pessoal. Ela é muito inteligente. A gente pode medir certas coisas do carro. Olha só o nível do óleo, posição da janela, o 0 a 100. Isso é muito legal, dá pra gente medir um 0 a 100. É só iniciar, pisar a fundo que ele vai marcar o 0 a 100. Depois eu quero fazer isso em um lugar que dê pra fazer isso. Deixa eu ver. Cara, tem muita coisa para mexer. É um computador de bordo, né? É uma telinha, aliás, que comunica com o computador de bordo do carro e adiciona muita coisa, né? Isso é bem bacana. Então assim, vocês viram uma telinha bem legal para o carro que não tem um computador de bordo completo, né? Igual esse carro era 2000, não mostrava nada no computador de bordo dele, mas tinha muita informação, fica bem bacana. Não é algo muito barato, tá? Agora eu vou falar quanto que custou. Essa telinha eu comprei do Instagram do Edward, é o 3D Model MF, se não me engano. Foi $260, teve mais R$80 de imposto, que ele declara um valor bem levinho, com uma tela de Arduino. E teve a instalação com o Fábio, que é mais R$800 da telinha, e eu paguei 1.300 porque ele fez um negócio no volante do Polo pra mim também. Então assim, não é algo barato, mas se você gosta do carro e quer ter isso, vale a pena. Igual eu vou fazer no Polinho GTI, vai ser o primeiro Polo GTI do Brasil, único com essa telinha, pelo que eu conheço, tá? Que a galera dos grupos falaram que ninguém fez. Mas é isso, esse foi o vídeo de hoje. Tô indo pro escritório, que raspa demais quando sai aqui na garagem. Tô indo pro escritório agora. Bem, então vocês viram, né? Saímos de uma telinha simples que não mostrava quase nada para um display colorido incrível que tem a artezinha ali do carro mostrando a porta abrindo, porta-mala abrindo, capô abrindo, cheio de informações que antes não tinha, tá? Eu ainda vou atualizar com algumas coisas, colocar o sensor da turbina, às vezes colocar um sensor pro nível de óleo, isso vai ser mais pra frente. E igual comentei, esse foi pro Golf GTI MK4. Mas deixa eu pegar aqui. Eu tenho aqui o painel para o Polinho GTI. Olha ali, ó. Polo 9N, né? 9N3, que veio também lá da Ucrânia. E aí a gente vai fazer o primeiro Polo GTI com esse painel, beleza? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando mais uma vez, aos domingos, né? Temos vídeos automotivos aqui, que é um pouco da minha paixão. E durante a semana temos review tech, né? Vídeos sobre tecnologia, normalmente. É isso aí. Valeu, pessoal. Fui.